Olá, queridos alunos. Semana passada eu deixei um vídeo de introdução aí à colonização portuguesa. Hoje nós vamos continuar então falando aí da América Portuguesa. É a primeira vez em história que nós estamos estudando a história do Brasil. Vamos começar aí no Brasil Colônia. Então, é muito importante na história do nosso país. Nós vamos ver que lá no comecinho, se vocês quiserem acompanhar pelo resumo também facilita bastante. Nós vamos ver que lá no comecinho o objetivo da colonização no Brasil era fornecer matéria-prima, certo? E metais preciosos para a metrópole. Mas a metrópole não acha assim, logo de cara, o ouro e a prata que ela estava achando que iria encontrar aqui no Brasil. Mas aí eles resolvem começar a apostar no pau-brasil. Eles conseguiam extrair uma tinta vermelha que eles tingiam tecido e eles começam então a extrair essa madeira aqui do Brasil. Então o Cabral chegou aqui em 1500 e chamou aqui, né, de Veracruz. Logo de início, os portugueses tiveram alguns estranhamentos com os indígenas, né? Eles até conheceram algumas tribos que praticavam antropofagia, por exemplo, que é o hábito de comer carne humana. Alguns indígenas aqui no Brasil, quando eles entravam em guerra com uma outra aldeia e ganhavam, era hábito deles, por exemplo, comer os inimigos, tá? Então, assim, alguns hábitos diferentes, eles tiveram alguns estranhamentos no começo, mas aí eles logo viram como contornar essa situação, né? Os portugueses precisavam de mão de obra para levar o pau-brasil para Portugal, né, para tirar a madeira, e os indígenas gostavam muito dos objetos que eles traziam. Então eles começaram a fazer o escambo, que é essa troca de mercadorias. Então os indígenas trabalhavam para eles, em troca recebiam lá espelhos, panelas, tecidos, e assim vai. Os portugueses começaram a fazer algumas fortificações pelo litoral, né, lá na costa, para guardar esse pau-brasil, mas os ingleses, os franceses, os holandeses, de vez em quando acabavam levando essa madeira, e eles começam então a ficar preocupados com essas invasões estrangeiras, certo? O comércio lá com as Índias vai caindo, então eles resolvem começar a colonizar o Brasil, de fato, né, para não perder a terra, para não perder aquilo que a terra estava fornecendo para eles. Bom, vamos mudar aqui. E logo de cara, eles vão pensar em uma maneira de administrar, né? Ó, se vocês perceberem aqui no mapa, tá um pouquinho ruim de ler, mas ó, é o litoral do Brasil, né, onde eles começam colonizando aí primeiro. E aí eles dividem em 15 grandes faixas de terra que são chamadas de capitanias hereditárias. Então eles vão doar essas capitanias hereditárias para donatários, que são da nobreza lá de Portugal, certo? A alta nobreza está fazendo comércio com as Índias, mas a baixa nobreza quer dinheiro, quer matéria-prima e tudo mais. Vai vir para o Brasil, né? Portugal vai doar aí para a baixa nobreza essas capitanias hereditárias para eles administrarem para Portugal. E só que como essas capitanias são muito grandes, eles acabam dividindo, como se fosse vendendo, né, alguns lotes que são chamados de sesmaria para outros portugueses que tivessem interesse em cultivá-las, em criar gado ou realizar agricultura nelas, né, nesses lotes menores chamados sesmarias. E a função deles era fazer essa terra tornar-se produtiva economicamente, promover o desenvolvimento ali de uma população e tudo mais. Eles também deveriam defender a capitania contra invasões, principalmente ali dos franceses. E eles deveriam pagar impostos para a coroa, certo? Explorar o pau-brasil.
né? E mais pra frente a gente vai ver que eles começam a produzir o açúcar, tá? Mas as capitanias hereditárias não vão dar certo, tá? Falta recurso, falta experiência para administrar, falta um monte de coisa, e aí não vai dar certo, sabe? Esse tipo de governo. Os indígenas também não estão satisfeitos, vão atacar. Então a coroa portuguesa acaba optando por um novo modelo de governo, depois das capitanias hereditárias, que é o governo geral. Aí ela já vai centralizar um pouco mais essa administração, né? A gente vai ter 3 grandes administradores aí. O primeiro é o Tomé de Souza, depois o Duarte da Costa, depois o Mendes Sá. Inclusive é por essa época que os jesuítas vão vir para o Brasil, tá? E o Tomé de Souza, ele vai começar então a estabelecer esse povoamento da coroa aqui no Brasil. Ele vai centralizar um pouco mais o poder nele, e ele vai, né, configurar essa colonização aqui no Brasil. O Duarte da Costa vai ter um pouco lá de conflito com os indígenas, mas o Mendes Sá, que vai vir depois, ele se aproxima muito dos índios e inclusive usa os índios, né, para combater os franceses que invadem direto o litoral. E esse tipo de governo só vai acabar quando a família real vir para o Brasil, tá? Até então esse é governo geral. Bom, então lá o comércio com as Índias não está indo muito bem, ele só tem o pau-brasil, mas os portugueses têm uma experiência com outro tipo de economia que eles vão estabelecer aqui no Brasil, que é o açúcar. Então aqui eu coloquei a foto de um engenho, né? O açúcar, então, vai virar a atividade econômica principal depois, certo? Vai ajudar eles a se estabelecerem no país, a continuar tendo lucro e tudo mais. Quais são as principais características dessa economia açucareira? Bom, primeiro que eles produzem para vender onde? No mercado europeu. Qual é a principal mão de obra desses engenhos? Os negros africanos. Os indígenas, eles não têm o hábito de trabalhar tanto como os europeus são acostumados. Eles vão tentar obrigar, eles vão tentar fazer de tudo, mas os indígenas, eles matam, né, eles castigam, mas não adianta, os indígenas do Brasil não têm esse costume de trabalho. Então, assim, eles vão começar a usar outra força de trabalho, que é os negros. Eles vão trazer escravos lá da África para trabalharem aqui nos engenhos. Então, uma característica muito forte dessa economia açucareira é a escravidão. Vou gravar uma aula semana que vem falando só sobre a escravidão no Brasil, tá? Havia alguns trabalhadores remunerados nos engenhos, mas eram muito poucos. Os engenhos eram grandes propriedades latifundiárias, como se fossem grandes fazendas, tá? Grandes latifúndios. E quem tomava conta são esses senhores de engenho. Bom, e o poder econômico é todo centralizado na mão desses senhores de engenho. Começa a formar já aí uma aristocracia rural, né? Os donos dos engenhos aí já começam a ser ali a elite do Brasil. O transporte e a comercialização do açúcar no mercado europeu eram realizados pelos holandeses. Os escravos nessa época, além de trabalharem nos engenhos, também eles dão altíssimos lucros, né? Se torna também uma atividade econômica, certo? Todo esse sistema açucareiro econômico, ele era fiscalizado pela coroa, tinha que pagar imposto para a coroa e tudo mais. E como a gente tinha o pacto colonial entre o Brasil e a metrópole, entre Portugal e o Brasil, tudo que era produzido aqui, né, esse comércio era praticado só entre a metrópole e a colônia. O Brasil não podia simplesmente falar, não quero mais vender para Portugal, quero vender para a Inglaterra, quero vender para a França. Não, ele só poderia comercializar com Portugal. Aí Portugal pode fazer o que ela quiser, certo?
mas a colônia não, né? Bom, falando um pouco mais sobre o engenho. O engenho é esse lugar onde vai se fabricar o açúcar. É o local. Nele a gente tem a fornalha, a moenda, certo? Essa propriedade gigante se chama engenho. No engenho a gente tem a casa grande, que é onde moram os senhores de engenhos. Nós temos a capela, certo? Onde as pessoas podem vir para realizar as missas, né? Nós temos a senzala, que é onde os escravos moram, dormem. A fábrica do açúcar, os canaviais, as casas de alguns trabalhadores livres, como o feitor, por exemplo, que é aquele que vai bater nos escravos, que vai manter os escravos em ordem, tem a casa dele. A casa do mestre de açúcar, né, que é o homem responsável pela produção, e alguns lavradores contratados, porque assim, produz cana, mas tem que produzir algumas coisas também para eles comerem, né? O senhor de engenho então vivia lá na casa grande com seus parentes, e ele tem grande autoridade. Como eu falei, os negros são explorados como mão de obra, habitavam as senzalas, tinham uma condição de vida bem precária. E a capela, ela dava assim ao engenho uma vida social. Muitas pessoas frequentavam, iam para lá. Às vezes o engenho podia chegar até a ter 4 mil habitantes, tá? Então o engenho vai caracterizar agora esse povoamento ali do Brasil, tá? Essa semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre a escravidão e nós vamos terminar essa parte da Portugal aqui na América. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa estou à disposição.